Shalom, meus irmãos, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho sobre as leis de Deus. Muitas pessoas pensam que com Jesus a lei de Deus foi abolida, ou grande parte dela foi abolida. Talvez até aqui você já aprendeu muitas coisas, já estudou bastante a teologia, mas eu te convido a não refutar tudo o que eu vou dizer sem antes ouvir atentamente, se aprofundar nos estudos e, antes de tudo, pedir ao Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, para falar ao seu espírito, para te levar a toda a verdade. Eu creio que Deus tem levado muitas pessoas ao entendimento, à raiz da sua palavra. E esse não é um movimento isolado. Pessoas de todo o mundo têm se voltado nos últimos tempos para se atentar sobre a lei de Deus. Então, para construirmos isso, eu vou falar nesse vídeo sobre, na verdade, o que é lei. Muitas vezes nós somos contra algumas coisas que nem sabemos o significado. Eu vejo muitos cristãos falando da lei como algo ruim, e quando eu pergunto, mas o que é a lei? A pessoa, ela se embola e eu vejo que ela não sabe de fato responder o que é a lei. A lei, ela vai ter diferentes dimensões que nos mostram o caráter santo de Deus e o caminho para a vida plena. E a Bíblia mostra 3 tipos de leis: a moral, a cerimonial e a civil. Algumas leis são atemporais, outras foram cumpridas em Cristo e algumas eram específicas para o povo de Israel, mas ainda é válido os seus princípios. Alguns versículos importantes para eu tentar forrar esse estudo: Mateus 5, 17 e 18. Jesus falando, não penses que vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, como eu falei no vídeo anterior. O cumprir aqui no original é dar o complemento perfeito, dar a plenitude, o entendimento correto. Em Romanos 13, versículo 8 a 10, diz que o amor é o cumprimento da lei. E claro, obviamente, se eu amo a Deus, eu não desobedeço os seus mandamentos. Em Salmo 119, 47, e em teus mandamentos que amo, terei o meu prazer. Salmo 119, 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeços. Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Isaías 48, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E interessante quando o Senhor chama Josué, aquele versículo muito conhecido, Josué 1,6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Porém, no versículo 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Então, a gente consegue perceber que a lei não é ruim. A lei, ela é instrução para o seu povo. A lei, ela é cuidado para o povo de Deus. A Torá, que significa instrução, ela foi feita para cuidado do povo de Deus, para que esse povo vivesse de forma plena, respeitasse os princípios de Deus e usufruísse da obediência desses princípios também. Bom, mas de onde vem esse entendimento de que a lei, ela não é válida, ou a lei, ela não é boa, ou que o Antigo Testamento está desvinculado do Novo Testamento, ou que o Novo Testamento, como eu já falei, a Nova Aliança, a Brit Hadashah, agora é totalmente outra coisa? Eu vou ler aqui alguns versículos que mostram esse entendimento. Se a gente pega a Brit Hadashah, né, a Nova Aliança, e lê numa perspectiva
ocidental, numa perspectiva cultural, assim, se a gente não considerar o que estava sendo dito na época, se a gente não considerar cultura judaica, nós vamos ter um entendimento equivocado de muitos textos da Brit Hadashah. E eu vou ler alguns aqui que geram essa confusão. Em João 8, a partir do versículo 3, a gente vê a mulher adúltera e aparecem os escribas e fariseus, trazendo essa mulher à presença de Jesus, e eles confrontam a Jesus, fala: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Eles queriam ali testar a Cristo. Jesus, naquele momento, ele não está negando a lei, o que parece. Ele apenas estava revelando que ninguém estava apto a aplicar a pena, a consequência da lei naquele momento, pois todos eram pecadores. O único que poderia aplicar ali aquela lei era ele mesmo. Então ele não estava negando, ele estava apenas revelando, tirando aquela hipocrisia e dizendo: atire a primeira pedra então aquele que não tem pecado, mas ele não estava anulando a lei naquele momento. Em Romanos 6, 14 diz: porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é um versículo que traz muita confusão quando o apóstolo Paulo, na verdade as cartas paulinas em si, muitos têm um entendimento equivocado do que Paulo está falando. Mas aí eu friso novamente, se a gente entender e ler a Brit Hadashah sem esse entendimento da cultura judaica da época, nós vamos fazer de fato uma confusão mesmo com as cartas paulinas. 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aqui, Paulo está querendo dizer: você não está mais debaixo da lei, porque quando a pessoa ela pecava, ela recebia a condenação da lei. Agora, se ela peca, ela está debaixo da graça. Então, não existe mais aquela condenação da lei, porque Cristo, ele veio e se manifestou, e ele fez a capará final, o sacrifício final, que cobriu de uma vez por todas os nossos pecados. Por isso que Jesus não condena essa mulher adúltera, porque ali ele estava, além de dizer para aqueles fariseus e aqueles escribas: nenhum de vocês pode aplicar, eu estou aqui porque não mais terá a condenação da lei, a consequência da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Agora, significa então que pode transgredir a lei por causa disso? Colossenses 2, 16 e 17 diz: portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Bom, esse é um outro versículo também que gera muita falta de entendimento para as pessoas. E aqui as pessoas dizem: tá vendo? Paulo falou que nós não devemos ser julgados se a gente não cumprir o Shabat ou se a gente não comemorar as festas. Então a gente pode comer o que quiser. Agora vamos pensar um pouquinho. Você acha mesmo que o apóstolo Paulo iria passar por cima da Torá, por cima do Messias, aquele que participou do Concílio de Jerusalém, preocupado com o que os gentios deveriam cumprir para ser enxertados na videira? Um exímio judeu. Ele iria falar: tá tudo liberado, gentios, podem fazer o que vocês quiserem, como que vocês quiserem, se comemorar, pode comemorar ou não comemorar o sábado, pode ter festa ou não pode ter festa. Isso não faz sentido algum, o contexto não era esse. O contexto era que os gentios estavam sendo julgados por como guardavam e não se deveriam guardar ou não guardar. Eles estavam sendo julgados no sentido de: bom, nem foi circuncidado, já está querendo guardar o sábado. Está querendo comemorar as festas, nem sabe ainda o que significa. E Paulo fala assim: olha, ninguém vos julgue por causa disso.
Os gentios estavam chegando, muitos estavam chegando para se converter. E eles estavam olhando as práticas, estavam olhando a lei, estavam tentando entender tudo aquilo. Porque, olha, era tudo totalmente novo. E lá no Concílio de Jerusalém, os apóstolos, inclusive Paulo, ele participa, e ele fala assim, olha, tá chegando muitos gentios. O que nós vamos fazer? Eles não conseguem cumprir tudo. Tá, então vamos estabelecer pelo menos 4 principais princípios para eles estarem aqui conosco. E eles, então, estabelecem 4 princípios inegociáveis para esses gentios que estavam chegando. Mas não significa que eles estavam abolindo os outros. Eles só estavam dizendo assim, olha, tá chegando muita gente, a gente precisa colocar a ordem aqui. Eles não vão entender tudo de uma vez. Então vamos estabelecer o que é essencial e ao longo do tempo, então, eles vão entendendo melhor. E aqui Paulo, ele fala para os gentios, olha, que ninguém vos julgue. Pode guardar o seu sábado, pode guardar a sua festa, não importa se você é circuncidado ou não, que ninguém te julgue por causa disso. Mas Paulo, ele não estava querendo dizer, faça o que você quiser da sua vida. Gálatas 3, 10, 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aqui é o mesmo contexto que nós lemos lá em Romanos 6, 14. A maldição da lei é a condenação de não cumprir a lei. Porque eu acabei de ler aqui vários versículos do Taná que comprova que a lei ela é santa, que a lei é prazerosa, que a lei ela é boa, que a lei leva o homem a ser próspero, como Deus falou para Josué. Efésios 2,15 diz, na sua carne desfez a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. No grego, o sentido é de dogmas e tradições humanas que separavam judeus e gentios. Jesus, ele sempre ia contra a essas tradições humanas, a esse excesso que trazia legalismos, esse excesso de religiosidade que engessava a lei e tirava dela a sua essência. Mateus 12, de 1 ao 8, o que estava acontecendo aqui? No Shabat, os discípulos estavam com fome e entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes eram lícito comer nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente ao sacerdote? No versículo 7, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, aqui Jesus, ele não estava de maneira alguma descumprindo o Shabat. Ele estava indo contra uma tradição humana, porque se Jesus tivesse descumprido a lei, ele teria pecado, mas ele não pecou. Ele foi excelente cumpridor da lei e a cumpriu em alto patamar. Ele condena, sim, o legalismo. E quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, ele não está querendo dizer, olha, não existe mais o Shabat, não existe mais o descanso porque eu sou o Senhor. Marcos 7, 18 e 19. Jesus aqui ele estava falando sobre o que contamina o homem, né? E ele entrou nessa discussão com os anciãos sobre o comer sem lavar as mãos. Diz assim, ora, reunindo-se Jesus, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Jesus, ele diz, olha, ouvi-me todos e entendei. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Mas vamos ver o contexto do que Jesus estava dizendo aqui? Será que Jesus, nesse momento, ele estava dizendo, olha, na verdade, vocês podem comer o que vocês quiserem, porque isso não tem mais sentido algum. Bom, se a gente for analisar toda a Bíblia, isso está um pouco fora do contexto, porque o pecado ele entra no mundo
por uma comida. Ok, não foi pelo o alimento em si, foi pela desobediência, mas foi por se alimentar. Se a gente vê essa questão de alimentos na Bíblia, a gente vai achar tantas coisas, como por exemplo, Esaú trocando sua primogenitura por um prato de lentilha, ou Daniel ali se negando a comer coisas que eram sacrificadas a ídolos. Então não faz sentido. Jesus está dizendo, olha, tá liberado você comer tudo, porque não é o que entra no homem que contamina. Mas o contexto aqui é que eles estavam discutindo sobre tradição de lavar as mãos e não sobre a lei alimentar. Feito essa introdução, eu vou falar então dessas 3 leis. A primeira é a lei moral. E a lei moral, ela é atemporal. Isso mesmo, a lei moral, ela é atemporal. Ela é baseada nos 10 mandamentos lá de Êxodo 20. E sim, os 10 mandamentos são literais. Inclui amar a Deus, honrar os pais, não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Jesus, ele reafirma e aprofunda a lei moral. Amor a Deus e ao próximo é a essência, porque se eu amo a Deus, eu cumpro os seus mandamentos de não ter ídolos, não ter outros deuses, eu não vou fazer imagem de escultura ou semelhança alguma, eu não vou tomar o nome de Deus em vão, eu vou lembrar do Shabat. E se eu amo ao próximo, eu não vou cobiçar, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar. Então Jesus, ele não está anulando aqui, ele deixa claro que o amor é a essência para cumprir a lei. Ele explicita que obedecer à lei é questão de coração, não só de regras externas. E aqui eu quero colocar um parêntese no Shabat. O Shabat é um mandamento atemporal e eu quero destinar um vídeo só para ele, porque nós vamos precisar mergulhar um pouquinho nas escrituras para entender que ele está antes da lei aqui de Moisés. Ele está lá na criação, em Gênesis, e o significado dele é um descanso físico, espiritual e confiança em Deus. Ele não é apenas espiritual. Então, aquela questão de dizer, porque Jesus é o nosso descanso. Sim, espiritualmente ele é o nosso descanso todos os dias, mas Deus nos chama a cessar as nossas atividades. E isso requer de nós um posicionamento, um comportamento físico, mental, não só espiritual. E nós vamos falar sobre isso em um vídeo específico. Vamos agora para a lei cerimonial. Ela foi cumprida em Cristo. Os sacrifícios, as ofertas, o sacerdócio levítico, tudo isso apontava para Cristo, ensinar sobre santidade, redenção e separação do pecado. Sim, Jesus ele foi e é o nosso sumo sacerdote eterno, é o Cordeiro perfeito. Não precisamos mais oferecer sacrifícios físicos. Agora, nós somos uma oferta viva. Devemos entregar nossa vida, coração e ações a Deus. Ele fez novo esse caminho e nós temos acesso à presença de Deus livremente. A lei civil era específica para o povo de Israel, porém os seus princípios permanecem. Umas regras sobre, por exemplo, propriedade, punições e organizações sociais, garantia de justiça e ordem do povo de Deus. A lei civil era para trazer ordem ao povo de Deus. Os princípios de justiça, misericórdia e equidade continuam relevantes. Deus quer que a gente viva de uma forma ética, justa e em amor em sociedade. Sobre as leis alimentares, eu também acho que ela é atemporal e ela está ali desde Gênesis. Deus instrui o cuidado com a alimentação para toda a humanidade, não apenas para um povo específico. Então, vou fazer uma ponte aqui entre o Taná e o Brit Hadashah. É incrível como que Jesus cumpre o que era cerimonial e reafirma o que é temporal, o que é moral, o que deve permanecer. Exemplo, sacrifício do Cordeiro, Jesus, o Cordeiro Pascual. O Pentecostes, derramamento do Espírito. O tabernáculo, Cristo habita em nós e voltará para habitar conosco. Essas são conexões com as festas bíblicas e eu também quero falar sobre elas.
A lei não é peso, mas um mapa para a vida em Cristo. Entender sua dimensão moral, cerimonial e civil nos ajuda a ver que o Antigo Testamento e o Novo contam uma só história de redenção. Ah, mas Jesus não reforçou sobre, por exemplo, o descanso no Novo Testamento e nem sobre a lei alimentar. Você sabe por quê que muitas vezes você pensa dessa forma, outras pessoas também? É porque ainda existe uma dicotomia entre os livros. Você enxerga esse livro como dois. Se você enxergasse como um só, você não iria dizer isso. Porque, poxa vida, Deus dedicou um livro inteiro da Bíblia para falar do que era permitido e do que não era. E você está dizendo que isso não foi reforçado e não dito lá na Brit Hadashah? Foi dito e muito no Taná. Então, quando a gente fala sobre nessa perspectiva, porque Jesus não reforçou. Peraí, você está vendo a Bíblia como dois livros que não se encaixam. E eu quero terminar esse vídeo dando um exemplo. Imagina que você está dirigindo e você acabou de descumprir uma lei de trânsito e foi algo muito grave, levou à morte de alguém. O que acontece é que você vai pegar uma pena ali e isso vai ser muito ruim para sua vida. Mas alguém vem e fala, olha, eu vou ficar no lugar dessa pessoa, porque eu quero que essa pessoa seja livre e eu não quero que ela fique presa aqui. E aí você, então, é absorvido, é livre de algo que você deveria pagar, porque é você que descumpriu. E você sai dali e você fala, bom, agora que tem alguém que está ali no meu lugar e eu saí, agora eu vou descumprir de novo as leis de trânsito e eu vou fazer o que eu quiser e vou continuar descumprindo. Bom, nós estamos livres da consequência, nós estamos livres da condenação da lei, porque Cristo se fez condenação em nosso lugar, mas não estamos dispensados de não cumprir a lei. Sim, eu sei que é indigesto, eu sei que é difícil, tem sido difícil para mim, tem sido indigesto para mim também, mas essa é a palavra de Deus. 2 testamentos, uma só história. Vamos juntos e nos outros vídeos vamos continuar construindo um pouquinho mais. Shalom!